Outra coisa, por exemplo, a Bíblia fala de um exército que vem contra Israel de 200 milhões de homens, do leste de Israel. No tempo em que João escreveu, não tinha 200 milhões de pessoas no mundo. Mas se você pegar os inimigos de Israel hoje, os muçulmanos e a China, você põe 200 milhões de soldados. A Bíblia diz que o Eufrates ia secar, e eles iam vir pelo Eufrates. O Eufrates está secando. A Bíblia diz que nos últimos dias o sol aumentaria o seu calor e os homens, e a terra ficaria seca, e os homens seriam queimados por causa do aumento da temperatura. Esse aumento de temperatura global está acontecendo. Algumas pessoas vão dizer, é o aquecimento global. Sim, e daí? Só que a Bíblia diz que ia acontecer. Então o Apocalipse ele fala de coisas que não fazem nenhum sentido no tempo em que João escreveu, porque não era para aquela época. Agora, você quer ver uma outra coisa? Israel. Israel é o centro de tudo. Quando Israel foi espalhado pelas nações, isso aconteceu em duas épocas. No ano 70 depois de Cristo, veio por causa de uma revolta chamada revolta dos Zelotes, que eles não aceitavam os romanos. O general Tito veio, com a brigada dos romanos, destruiu o templo, foi um maior banho de sangue, e os judeus se espalharam. Os que sobraram permaneceram até o ano 135. No ano 135, um outro revoltoso lá chamado Jesus Barcova se levantou também contra os romanos, e aí o Adriano, imperador Adriano, ele definitivamente expulsou todos os judeus, falou, agora aqui vocês não entram mais. A partir dali ele chamou aquela terra de Palestina. Então os judeus ficaram espalhados pelo mundo. Acontece que tinha um profeta chamado Ezequiel, que 2.500 anos atrás disse que Deus iria trazer o povo de Israel de volta para sua terra de todas as nações. Aí alguns teólogos vão dizer, não, ele está falando do exílio babilônico, que aconteceu, por volta... Nabucodonosor entrou em 586, invadiu e tal, levou o povo cativo. Só que foi só para a Babilônia. Ezequiel ele fala que ele ia levar o povo de todas as nações. Alguns teólogos liam aquilo e falam, Israel nunca mais vai voltar a existir. Não só voltou a existir, como Deus trouxe de todas as nações depois do Holocausto e fez uma coisa que não existe no mundo, que é fazer uma língua morta renascer. Hoje o hebraico que se fala em Israel é o hebraico bíblico. Claro, tem palavras que são de agora, aeroporto, Tem Sader Teufá, mas você pode falar airport também, Então tem palavras que não tinha naquela época, mas você lê o hebraico bíblico e você está falando uma língua que morreu e 2.000 anos depois ela foi renascida. Isso tudo porque a Bíblia diz. E ainda Isaías fala assim, pode uma nação renascer num só dia? Sim, pois eu farei o meu povo vir de todas as terras e num dia eles vão renascer. E foi num dia. No dia 14 de maio de 1948, numa casa em Tel Aviv, na época do Davi Ben-Gurion, que depois se tornou o primeiro presidente, porque em dezembro de 47, o mundo estava, assim, estupefato com o que tinha acontecido com o Holocausto. Aquelas valas de um monte de pessoas lançadas, 6 milhões de judeus, a solução final, aquela coisa horrorosa. Então o mundo estava dizendo, nós temos que resolver. Mataram 1/3 da população de judeus. Os judeus entravam nos navios, iam para as nações, ninguém recebia, mandava embora. Aí a ONU chegou e falou, não tem jeito, nós temos que resolver isso. Fizeram um plano chamado de plano de partilha, onde que eles pegavam a Palestina e davam a pior parte para os judeus e davam a melhor parte para os palestinos. Foi aprovado com um voto, o voto de Minerva, inclusive do nosso Oswaldo Aranha, só que a ONU aprovou, mas não fez acontecer. Então, de dezembro até 14 de maio, ninguém fez nada, ia ficar por isso mesmo. Porque as nações da Liga Árabe não aceitaram, pressionaram, e aí o Davi Ben-Gurion juntou ali um grupinho de pessoas,
fez uma transmissão de rádio ao vivo e falou: ó, hoje nasce o Estado independente de Israel. Num dia, como a Bíblia disse. No dia seguinte, começou a Guerra da Independência. Todas as nações árabes contra Israel. Agora pensa, num povo que tinha vindo, refugiados, que não tinham armas, que não tinham nada, e esses camaradas em 1 ano e meio venceram todo mundo. Ao final daquela guerra, Israel tinha aumentado o seu território. Agora, o mundo inteiro, quando for buscar esse acordo de paz, vai ser em função disso, de Israel, judeus, muçulmanos e cristãos. E o proponente desse acordo de paz, que vai ser um enganador, vai ser o anticristo.